Que sejamos servos bons e leais e não maus e negligentes. Porque se no pouco nós formos leais, no muito Deus nos colocará. Hoje, quando estava a fazer o meu devocional, Deus me falou bastante sobre lealdade. Porque eu estou numa fase de espera e Ele me fez várias promessas e eu também lhe pedi várias coisas. E eu tenho certeza que Ele fará várias coisas nesse ano em minha vida. E o ano passado Ele falou muito comigo através do número 25. Todos os dias 25 de um mês acontecia coisas diferentes, seja experiências terrenas ou experiências espirituais. E eu tenho certeza que esse número 25 simboliza o ano de 2025. Essa é a testificação que eu tive no meu espírito. Porque Ele realmente falou muito comigo e eu tenho certeza que muita coisa se cumprirá esse ano. Só para vocês terem uma mínima noção que Ele falava muito comigo através do número 25. O meu irmão teve uma atividade no trabalho em dezembro do ano passado. E ele, quando chegou a casa, me disse: olha, eu não sei por que eu tô com isso. Número 25. 25, não sei se vocês conseguem ver. É dados, eu não sei como é que vocês chamam isso. Ele me disse: isso veio parar no meu bolso, eu não sei porque Ele me entregou. Eu disse: meu Deus é tão maravilhoso, Deus realmente faz as coisas acontecer no seu momento. Mas Ele me disse muito sobre fidelidade e é isso que eu queria abordar com vocês hoje. Eu tenho estado tão impaciente porque quando Deus te faz uma promessa em um espaço de tempo, ou Ele já testifica que será nesse ano, será nesse mês, você fica à espera. Quando será? Será hoje? Será amanhã? Então eu estava nesse looping e infelizmente eu me tornei preguiçosa, eu me tornei uma serva infiel. Eu já não conseguia fazer a minha rotina em condições, eu já não conseguia estudar a Bíblia, porque eu sempre perguntava: mas Deus, até quando? Já estamos em 2025, quando é que você vai cumprir as promessas que você fez em minha vida? Ou quando é que você vai me dar a resposta daquilo que eu tenho te pedido por muito tempo? E eu tenho certeza que o Senhor irá cumprir ainda este ano. E por causa disso eu me desleixei, eu fui tão atacada, eu tenho sido tão atacada mentalmente e eu nunca mais tive esse tipo de ataque. Mas infelizmente eu tive, porque não estou a saber esperar, não tenho sido fiel nas minhas emoções. Eu sei que quando Deus nos faz uma promessa, nós pensamos que Ele irá cumprir depois de uma hora, depois de um dia, depois de um mês. Mas nós sabemos que muitas vezes o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Assim como diz o livro de Jeremias 29:11. Pois eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de vos fazer prosperar e não de vos criar dano. E eu sempre digo para mim mesma que prosperidade tem a ver com crescimento, seja prosperidade mental, seja prosperidade espiritual, financeira, profissional, independentemente do crescimento na qual você está inserido, mas você está a prosperar. Então esse tipo de prosperidade que o Senhor quer implementar em nossas vidas. E eu não estava conseguindo prosperar emocionalmente porque eu estava muito agitada e eu não estava a deixar Deus prosperar as minhas emoções. E como eu não estava a conseguir ser leal nas minhas emoções, eu não conseguia ter um devocional próspero, eu não conseguia fazer as coisas ou seguir a minha rotina como eu fazia antes, porque eu só queria ter a promessa cumprida na minha vida. E hoje, dia 19 de março, eu decidi que irei voltar a ser fiel, porque Deus tem sido tão fiel em minha vida, Ele tem feito tantas coisas em minha vida, nós já tivemos tantas experiências juntos, que seria injusto da minha parte eu simplesmente drop ou deixar tudo de lado, tudo que nós já vivemos juntos assim. E mais cedo, quando eu estava a fazer o meu devocional, eu pedi a Ele que falasse comigo, mas de um modo extremamente específico. E eu, às vezes, quando eu quero que Deus fale comigo, eu simplesmente falo para Ele: Deus, eu vou abrir a Bíblia e fala comigo em um determinado verso. E eu abri a Bíblia e Ele falou comigo baseando-se na história do profeta Natan e do rei Davi. Quando
quando Deus pediu ao profeta Natan explicar, não é, ao rei Davi as promessas que Deus tinha para a vida do rei Davi. E uma das coisas que Deus pedia ao profeta Natan falar ao rei Davi é: o seu nome e o nome da sua família sempre será lembrado. Sempre será lembrado. E quando eu estava a ler essas promessas, parece que Deus estava a falar comigo. Eu não se sentia, será? Não será? Mas é realmente muito importante frisar que as promessas de Deus só irão se cumprir em nossas vidas quando nós sabemos permanecer, quando nós somos leais àquilo que Ele falou para nós e por nós. Porque se nós formos impacientes com o nosso processo, eu sei que falar sobre processo parece que é falar sobre algo que é clichê, mas processos existem e processos devem ser cumpridos, porque por mais que Deus quer nos usar, Ele pode muito bem encontrar alguém e usar essa mesma pessoa que é para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas, só que não será em nossas vidas. E depois do profeta Natan falar ao rei Davi sobre as promessas que Deus tinha na vida dele, ele simplesmente orou. Eu me lembro que eu li essa oração no ano passado e hoje eu fiz novamente essa mesma oração. Aqui nesta oração, o rei Davi simplesmente agradecia a Deus, dizendo que eu não mereço, mas Deus é misericordioso, não só comigo, mas também com a minha família. E eu simplesmente repeti as palavras, e tem um trecho dessa oração que ele diz que não há outro como tu e não há outro além de ti. Até hoje, eu, quando estou a orar, do modo geral, não é, eu uso essas mesmas palavras. Não há outro como tu, não há outro além de ti. Porque nós não somos ninguém sem Deus, e além dele não há outra pessoa que pode nos ajudar, não há outra pessoa que pode nos prometer e cumprir da maneira que Ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Mas cuidado, porque é necessário que nós permanecemos e é necessário que nós sejamos leais, porque se nós não sermos leais, essas promessas não irão se cumprir nas nossas vidas, porque o nosso Deus é um Deus leal, é um Deus de ordem, é um Deus de processo. E depois de eu fazer o devocional, eu fui à página seguinte e não sei o que me deu, eu me lembrei de uma senhora que faz parte do nosso grupo de oração, né? Porque nunca mais havia visto, né, no grupo de oração. E eu pensei, onde é que está a irmã Ana? Porque nunca mais havia visto ela. E depois esse pensamento passou. E o sobrenome dessa irmã é Leal. E logo que esse pensamento passou, eu virei os meus olhos à página da Bíblia na que eu havia virado. E a primeira palavra que eu li é lealdade. Lealdade. Então nós temos que ser leal, independentemente da circunstância na qual nós estamos inseridos. Por mais que nós estamos com dor, por mais que nós estamos impacientes, ou que nós não aguentamos mais a nossa rotina, mas Deus quer que nós sejamos leais o tempo todo, porque Ele é nosso Pai, Ele é o nosso Criador e Ele é a lealdade em pessoa. Visto que nós somos imagem e semelhança dEle, Ele sempre vai requerer aquilo que faz parte dEle, aquilo que é a essência dEle e que Ele implementou em nós. E a lealdade é uma das características que Ele colocou em nós, porque se você for infiel, Ele realmente vai te vomitar, porque isso não faz parte da característica dele. E eu acredito muito que Deus não tem me falado sobre lealdade por acaso, porque para Deus nada é por acaso. Tem sempre um propósito por detrás de tudo. Assim como disse o rei Salomão, há um propósito para tudo debaixo do céu, aqui na terra. Então eu não estava a ser leal nas minhas emoções. Eu fazia as coisas não com excelência, mas por fazer, simplesmente fazia as coisas com preguiça em tudo. Chorava tanto, eu ficava, Deus, por quê? Mas Deus é muito paciente, eu não sei por que Ele é tão paciente. But He
isso, bichinho. E como eu não tenho sido leal, eu tenho voltado em algumas práticas antigas e uma delas é procrastinar. Procrastinar coisas que eu tinha que fazer ou coisas que eram super básicas, eu fazia com alegria, fazia com gratidão no coração. Eu ficava, mas por que eu vou fazer isso? Deus também só quer que eu faça tudo, Ele não faz nada, não sei, sabe esse tipo de pensamento que não são bons. E eu acredito muito que vocês conhecem a parábola dos talentos, com que nós não possamos ser os servos maus e negligentes, mas bons e fiéis. Porque Deus confia muitas coisas em nossas mãos, mas muitas vezes nós estamos tão distraídos que o nosso espírito de discernimento parece que é apagado. E por causa disso nós não conseguimos mais ouvir aquilo que Deus tem que é para nos falar. Porque Deus tem sempre algo ou alguma tarefa diariamente, mesmo sendo algo pequeno, como enviar uma mensagem dizendo Deus te ama, se você precisar de mim, eu estou aqui para ti. Eu simplesmente reclamava dizendo que Deus está me dizendo que é para fazer tantas coisas, mas eu te pedi também tantas coisas e o Senhor não cumpriu nenhuma coisa que eu te pedi, sabe? Eu falava isso para Deus, só para vocês terem a noção da gravidade da situação. Mas se nós falamos que estamos a viver por Jesus e não cumprimos o nosso chamado diário, então nós somos meros mentirosos. Deus quer nos colocar no muito, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja mentalmente, fisicamente, em todas as áreas das nossas vidas. Mas é necessário que nós o deixemos entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu acredito que essa passagem existe por causa do livre arbítrio que ele deixou aqui. E eu sempre digo para mim mesma que a linguagem de amor de Deus é a obediência, mas ele não te obriga a obedecer. Você que tem que obedecer. Você que tem que estar disposto a dizer: eis-me aqui e cumpre a tua palavra em mim, mas ele não vai te obrigar. Por isso é que eu disse no princípio, as promessas de Deus estão disponíveis para nossas vidas, mas o cumprimento dele depende das nossas ações diárias, depende do quanto nós estamos dispostos, que é para nós sermos servos bons e fiéis e não maus e negligentes, porque uma das características de Deus é a bondade. Então você tem que fazer tudo com bondade, tudo com excelência, porque ao contrário disso, não faz parte do reino de Deus. As pessoas estão muito preocupadas em dizer que nós devemos ser fortes e corajosos, assim como diz Josué 1:9. Realmente não é mal que você seja forte e corajoso, mas essa passagem não para por aí, ou o contexto inteiro não para no ser forte e corajoso, porque Deus aí dizia a Josué: vocês já têm uma terra, mas vocês precisam de ser fortes e corajosos. Não desvie nem para a direita e não para a esquerda. Medita na minha palavra dia e noite. Permaneça e lembra-te de tudo que Moisés te ensinou. Só assim vocês alcançarão a terra prometida. E eu te digo a mesma coisa: não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus tem muitas coisas que é para fazer na tua vida, mas você precisa de meditar dia e noite, você precisa de ser leal, você precisa de ser fiel, porque só assim as promessas de Deus na tua vida se cumprirão. Quando você aprender a ser um servo bom e fiel e não um servo negligente. É isso que eu queria partilhar com vocês. Fiquem bem, até o próximo vídeo.